Essa dica é para concurso. Quando não utilizar crase? Bem, primeiramente, o que é uma crase? É a fusão de uma preposição a com o artigo definido a. Quando ocorre a fusão, aí você vê o acento grave de crase. Mas agora, onde não pode haver crase? Listei aqui 5 situações onde o uso da crase é proibida. Primeiro exemplo, antes do artigo uma, do artigo indefinido. Observe o exemplo. Entreguei o dinheiro a uma moça. Você notou que aqui temos o artigo indefinido uma. A regra é clara. Antes do artigo uma, não devemos utilizar o acento grave de crase. Portanto, entreguei o dinheiro a uma moça sem crase. Segundo exemplo, antes de substantivos masculinos. Por exemplo, como na frase, não vendemos a prazo. Prazo é uma palavra masculina. Portanto, antes de palavras masculinas, não devemos utilizar o acento grave de crase. Portanto, não vendemos a prazo sem crase. Terceiro ponto, antes de verbos no infinitivo. Bem, o verbo está no infinitivo quando ele está na sua forma natural. Por exemplo, na frase, começou a sorrir quando falei. Está aqui o verbo no infinitivo, terminado em R. Antes de verbos no infinitivo, nós também não devemos utilizar o acento grave de crase. Portanto, começou a sorrir quando falei sem crase. Quarto ponto, antes de pronome pessoal. Pronome pessoal, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Antes de pronome pessoal, nós não devemos utilizar o acento grave de crase. Portanto, solicitei a ela que estivesse calma, o A sem crase. Quinto e último ponto, onde não devemos utilizar crase, em locuções com palavras repetidas. Isso mesmo, observe o exemplo. Conheceu o dia a dia dos concurseiros. Temos aqui, entre palavras repetidas, temos um A. Portanto, neste caso, não devemos utilizar crase entre palavras repetidas. Interessante, né? Portanto, só para recapitular, antes do artigo indefinido uma, não devemos utilizar crase. Antes de substantivos masculinos, como a palavra prazo, não devemos utilizar crase. Antes de verbos no infinitivo, verbos no seu estado normal, natural. Sorrir é um verbo, antes não devemos utilizar crase. Antes de pronome pessoal, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas, também não devemos utilizar crase. E por fim, em locuções com palavras repetidas, ou seja, não devemos utilizar crase. Portanto, fica essa dica. Compartilha, envia para os amigos, printa e não erre mais.